Olá pessoal, no Amigovski, que é o podcast de Edmilson Amigovski, dessa semana eu trouxe a Cílen Rian, que é psicóloga, psicanalista, atleta, mãe, ou seja, uma pessoa completa que vai trazer para a gente novidades bem interessantes que diz respeito aos cuidados paliativos. O que é isso e como é que o psicólogo atua nesse contexto, tá bom? Você não perde por esperar, fica aqui, fique bem, fique com a gente. A Cílen Rian, mais uma vez aqui no nosso podcast, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme estar com você, que é uma figura alegre, né, alto astral, atleta, cheio de endorfina aí, toda, né? É bem legal estar aqui com você, e o assunto é um assunto bem sério, né, como todo o assunto que você aborda, que é o cuidados paliativos. Primeiro, defina para o nosso público o que se trata, o que é cuidados paliativos e o papel do psicólogo nesse contexto. Vamos lá. Bem, obrigada, tá, Edmilson, mais uma vez estar aqui com vocês. E eu estou fazendo essa pós-graduação no Einstein, Sim. né? E está sendo muito interessante, porque é um assunto muito sério e é um assunto, Edmilson, que ainda se tem um mau entendimento sobre. Sim. Porque as pessoas acham que cuidado paliativo é um cuidado em fim de vida. Uhum. E não é. O cuidado paliativo, ele é feito para uma doença que não tem cura. Sim. Mas você, como médico, sabe que uma doença que não tem cura Tem tratamento. tem tratamento. É. Né? E esse indivíduo pode ter uma qualidade de vida que pode ser 1 ano, pode ser 10 anos, pode ser... Né? Não se sabe quanto tempo esse indivíduo vai viver. Uhum. Então, esse é o suporte que o cuidado paliativo vem, né? Para, dentro dessa doença que não tem cura, achar o lugar de conforto desse sujeito. Eventualmente, o cuidado paliativo ele acaba sendo mais demandado, né? Eventualmente, ele acaba sendo mais vindo à tona no ambiente hospitalar, no paciente de terapia intensiva, que as pessoas comentam um pouco mais. E aí eu acho que esse equívoco em ligar cuidados paliativos a fim de vida, né? Exatamente. É um equívoco, então, que as pessoas têm cometendo. Eu acho assim, na verdade, Edmilson, é o não saber, por às vezes nunca ter precisado acessar esse cuidado. Uhum. Então, ela não tem nenhum familiar, aí chega realmente num grau de fim de vida, cuidados paliativos. Sim. E aí associa uma coisa à outra, linka, né? Uhum. E não é isso. Né? E nós estamos no Einstein estudando, né, uma equipe lá na minha turma, que eu estou super feliz. 35 médicos, tem de tudo, oncologista, cardiologista, infectologista, tem tudo. E essa questão de, peraí, o que a gente faz com isso? Como é que a gente trabalha em equipe? Como é que uma fono, uma assistente social, uma psicóloga pode trabalhar, atuar junto com essa equipe no hospital? E aí, como é que é isso? Olha, eu estou muito feliz, porque o que eu vejo lá no Einstein são, por exemplo, várias psicólogas chefiando equipes de cuidados paliativos. Sim. E aí você pensa assim, nossa, como que uma psicóloga vai chefiar um doutor, né, um médico ali? E é isso, porque quanto mais você está ali estudando, você vai sendo atravessado e você vai aprendendo e você vai trocando. E é interessante, né, que a gente, ou você aprende, eu aprendi muita coisa porque eu sou de uma outra geração e que não tinha esse cuidado, não tinha essa formação. Então você aprendi nos erros e na sensibilidade e exercitando a medicina com empatia e eu me colocando no lugar da outra pessoa. Me lembro como se fosse hoje. Eu era residente, portanto, médico recém-formado, na UFRJ, e aí um paciente, uma criança morre, e aí eu caí na asneira de falar para a mãe assim, para ser solidária a ela assim, eu sei o que a senhora está sentindo. E a mãe falou assim, você perdeu algum filho? Eu falei, não. Então você não sabe o que eu estou sentindo. E mesmo que eu tivesse perdido o filho, eu não saberia jamais o que ela está sentindo, porque cada um tem uma forma de encarar aquele sofrimento. Sim. Então foi a primeira pancada, foi aí 6 meses de curso, numa única colocação da mãe e eu com a sensibilidade de ouvir. Sim. Então acho que a gente tem que ter isso. Teve uma outra situação também na UFRJ, que era uma criança que chama de fora de possibilidades terapêuticas. Essa não tinha como mais investir, era uma criança que infelizmente evoluiria para óbito
E aí deveria entrar nos cuidados paliativos, mas com aquele cuidado todo o suporte do psicólogo e das pessoas preparadas. Estou falando isso meu comentário remete a quase 4 décadas atrás. Então, era um outro mundo. E aí surgiu uma situação de uma vaga em terapia intensiva para criança, estava superlotado o CTI, e aí se decidiu colocar uma criança, outra, que tinha maior viabilidade, e a mãe não entendia por que o filho dela, que tinha maior chance de morrer, que ia morrer, não era colocado na terapia intensiva no lugar do outro. Sim. E aí tinha que ter esse suporte emocional para aquela intenção. Infelizmente, mesmo que a gente coloque essa criança em terapia intensiva com todos os cuidados, ela não vai adiante, porque ela está fora de possibilidades terapêuticas. É uma criança realmente desenganada. Era algo muito, muito, muito grave e que não teria jeito como não teve. Mas a mãe se revolta com toda a propriedade, porque ela recebe a notícia de que o filho dela não ia para o CTI, para aquela vaga que abriu, porque a chance do filho dela era de morrer. Mas se é de morrer, eu tenho que ir para a terapia intensiva. E aí como é que comunica isso? Não é uma coisa fácil. Porque assim, eu acho que existe também, a gente vem estudando muito forma de se comunicar. Sim. Né? Como a gente vai trabalhar com esse prognóstico, como vai ser feito esse cuidado, né? Como vai ser encontrar o melhor para aquele sujeito, dar para ele uma clareza do que ele quer saber, ele não quer saber. Né? E isso que você disse é muito interessante, até uma palavra, porque se a gente fala para um familiar, para uma mãe de uma criança, nós não vamos mais investir. Mas talvez você possa falar assim, nós não vamos mais invadir. Claro. Né? Claro. Um cuidado com uma mãe, com um parente, para entender que aquilo é um sofrimento para ele, que a gente está prolongando, não uma vida, uma morte. Que a gente, né, a gente chama de distanásia, que é prolongar uma morte, não é prolongar uma vida. Né? No Brasil a gente não tem, a lei não permite, por exemplo, uma eutanásia, crime, né? E a distanásia é uma coisa que a gente vê muito em hospital. Porque aí pela questão do preconceito e da má fé de algumas pessoas, que aí querem que a pessoa morra porque tem um conchável com a funerária XYZ, tem um esquema da doação de órgãos. Existe um certo temor, que eu entendo qual é o temor da família. Será que dá para confiar nisso? Será que realmente é a hora? Aí começa a surgir aquelas papos, não, porque o médico falou que eu teria 3 meses e estou vivo até hoje, porque começa o boato. Então tem que ter uma relação de confiança muito grande. Ou a pessoa que está ouvindo ter um grau de conhecimento, né, e tentar deixar de fora a questão da emoção para julgar com a razão, o que é muito difícil. Muito difícil, porque assim, Edmilson, você imagina o seguinte, primeiro que existem ali, às vezes, um parente muito doente que está com um cuidador e que a família está trabalhando, está seguindo a vida, né? E quando chega no hospital, a gente escuta muito assim, não, o papai estava comendo sozinho ontem. E a cuidadora tá atrás assim, ó. Não. Entende que tem assim, se já tem um entendimento na família equivocado, imagina quando chegam os profissionais e fala assim, olha, nós não vamos mais passar uma sonda, porque neste momento não vale mais, ele tá invadindo, né, ele sofrendo para se alimentar. Papai vai morrer de fome. É complicado a beça, é complicado. Meu pai teve, em final de 2021, portanto vai fazer 2 anos ainda, ele estava já acamado, estava muito dependente, e ele então broncoaspirou, fez um quadro grave, infeccioso respiratório, não foi Covid, e internou no hospital. E aí foi entubado, depois foi sedado, e mesmo fora da sedação ele não respondia, dependendo do respirador o tempo todo, inconsciente, com um grau de comprometimento do sistema nervoso central. E aí a equipe, aí nesse caso não foi psicólogo, foi médico, chama eu e meu irmão, que também é médico, para discutir a questão dos cuidados paliativos. E a gente não queria que o pai da gente fosse uma cultura de bactéria e ficasse ali sofrendo, mas assim, é muito mais fácil, tanto eu como meu irmão, que somos médicos, a gente decidir
pelos cuidados paliativos, de não invasão, de não encher de antibiótico, mas o leigo pode estar tão querendo interromper a vida do meu pai para que o plano de saúde economize. Sim. Então, não é algo fácil, não é algo fácil. Na mesma época que meu pai esteve doente, minha mãe esteve doente muito grave também, os dois ficaram muito graves. Sim. Só que minha mãe, diferente, minha mãe tinha viabilidade, tinha e tem cognição, ela pensa, ela fala, ela raciocina, ela conversa, ela tem algum planejamento, ela tem planejamento de vida, que é diferente do meu pai. E aí a gente investiu tudo que tinha que investir, fazer tudo que tinha que fazer pela minha mãe, e pelo meu pai a gente resolveu seguir o curso mais natural da enfermidade, e ele acabou indo a óbito no dia seguinte a essa fala. Mas assim, a questão é essa, tem que ter um grau de relacionamento de confiança grande, e que eu entendo que as pessoas nem sempre têm. Não tem. E como fazer isso? Porque assim, a gente desconfia de tudo no Brasil, né? Tem uma coisa interessante agora, que tem uma novela que está abordando. Não vi. A Cláudia Ohana está com uma doença que não tem cura, não é novela. E vem falando muito. Porque o que a gente fala sobre o cuidado... Mas a Cláudia Ohana, porque eu não sei... A Cláudia Ohana... Eu sei qual, eu já vi algumas vezes. Sim. Mas ela é... Ela é a mãe da Carolina Dickmann, sim, mas né? ela trabalha, ela está lá. Ou seja, não é aquela... Né? Não é aquela pessoa... Não, sim, mas assim... paliativos... Na novela, exatamente, aborda, porque é o seguinte, o que é interessante? Se você está com uma doença que não tem cura, você tem... nesse momento, a rédea sobre a sua vida, de decisões nesse momento. Sim. E é isso que a gente mais tenta colocar para a família. Se a gente entra com esse cuidado, e não estou falando da família, eu estou falando que o próprio hospital, a própria crença dos próprios médicos, e você sabe disso, se eu aciono uma equipe... Então, eu não estou sabendo conduzir isso daqui? Como que é isso? A gente percebe, inclusive isso é falado por pessoas de dentro do hospital. Olha, quando vão me acionar para pedir ajuda de uma assistente social, de repente uma fono, porque o paciente está engasgando, me chamam no canto e falam, olha... Você pode pedir sua equipe para dar uma olhada no paciente, mas é que não comenta nada que eu estou te pedindo. É uma bobagem. Então, você imagina que se a gente tem isso, né? Dentro do hospital com os profissionais, imagina fora. Quem não está vivenciando isso? Né? Então a gente viu muito essa questão e se vê ainda. Não, aquele paciente está em cuidados paliativos. Gente, não é isso. Não é isso. Esse paciente a gente quer dar nesse momento o melhor. Não significa que ele está em fim de vida. É uma das atribuições do médico, é curar quando for possível curar. Né, tratar e confortar e minimizar a dor. Exatamente. Quando não é possível fazer isso. Exatamente. Né? Dar um mínimo de dignidade para aquele paciente. Aí a gente fala muito no Brasil de mistanásia, que é a morte miserável. Né? Que é aquele paciente que vai chegar no hospital e vai ficar... meses numa maca sofrendo de dor. Cheio de escara, com dor, com sofrimento. Não quero sem isso, nunca tomar banho, sem nunca virar, sem nunca... Isso é mistanásia, que a gente fala, é uma morte miserável. Então aí você não deu acesso para esse paciente nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de cuidado. Né? Então assim, tem vários fatores, inclusive políticos, né? Sim. Porque, assim, a política manda, muito legal, mas aqui, corre atrás de vocês. E tem questão religiosa, né? Porque, assim, enquanto há vida, há esperança. Sim, mas que vida é essa, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque o Einstein fala muito sobre espiritualidade. E por mais que o Einstein seja um hospital judeu, eles lá falam muito sobre essa possibilidade desse paciente fazer uma escolha nesse momento de fim de vida sobre algum tipo de crença que ele tenha. Né? Independente da religião, se ele quiser que, eu gostaria que o XYZ viesse aqui, né, fizesse uma prece, enfim, não importa o tipo de religião. E isso é muito interessante. Eu acho que o acesso desses religiosos, seja religião com raiz africana, não ou importa. seja catolicismo, ou judaísmo,
Acho que vale o conforto. O que vale é o conforto do paciente, né? E a outra coisa também, Edmilson, que acontece muito, né? É quem toma a rédea se esse paciente chega ali num estado muito crítico no hospital, entra numa situação que ele não está lúcido. Quem toma as decisões daqui para frente? Né? Então, assim, isso também são outras coisas judiciais, porque a gente estava até estudando o caso. A mãe do cara, a amante, a namorada, é complicado, né? E aí surgem muitas questões, porque o cônjuge fica responsável. Pelas decisões. Mais do que os filhos. Sim. Mesmo que sejam filhos emancipados, ainda assim é o marido ou a esposa que determina. É óbvio, né? Ó, trate bem a sua esposa, trate bem seu marido, que na hora do pega pra capar, quem vai decidir a tua vida é ela ou ele, né? Não, a gente vai falando assim, Edmilson, mas a gente sabe, né? Tem de tudo por aí. Né? A gente, há 15 dias atrás, eu estava lá no Einstein e o professor Eduardo, um geriatra, né? Incrível, lá contando pra gente sobre ele viu que tinha algo errado ali naquela situação. Caramba. Né? O paciente estava ali numa situação que zero lúcido. E quando foi pesquisar, aí a importância, né, de todos da equipe, chamou o assistente social e falou, pesquisa. Descobriu que ele estava com uma pessoa, mas que, na verdade, essa pessoa, a família mesmo de origem não sabia nada o que estava acontecendo com o pai. Porque se ela conseguisse que ele, então, viesse a óbito... Então, você vê a importância, por exemplo, de um assistente social dentro de uma equipe. Sim. Hoje, uma equipe multiprofissional, multidisciplinar de cuidados paliativos tem o psicólogo, o médico, o serviço social. Quais são os outros elementos? Tem muita coisa. Por exemplo, no hospital... Tem algum religioso nessa história? Tem a comissão de ética dos hospitais, de ética e pesquisa, geralmente você tem lá um religioso. Até tem uns que tem dentista. Sim. Porque, por exemplo, se você entuba, pode, né, assim, às vezes acontece. Claro. Então, assim, pode ser dentista, fono, fisioterapia, assistente social, psicóloga, psicanalista, que eu também vou fazer barra psicanalista aqui, né? Os médicos que aí vão ter várias áreas ali. Então, assim, são vários profissionais ali que estão dentro, e aí quando você vai trabalhando, você vê a importância, né, de uma fono, que ele fala, fono, pô, nada a ver. Não, mas aí vem até relação humanitária, experiência de vida, que vai agregar ali, né? Por exemplo, tem muitos casos de pacientes, por exemplo, que a gente estava falando sobre passar sonda, sobre engasgar, sobre não estar dando conta mais de engolir o alimento, né? Então, assim... Aí você vê, chega uma família que o negócio tá assistente social, aquela parte burocrática que a gente sabe muito bem que acontece no hospital. O paciente teve alta, tá bom. A família fala, tá bom, eu não vou levar. Caramba. Isso é o que mais tem hoje, tá? São pacientes que já têm uma condição de ir para casa, mas a família fala, eu não tenho condição de tirar a mamãe. Eu não tenho. E isso é uma realidade, Edmilson. Nesse caso, aí fica faz no hospital. Não tem o home care, o cuidado em casa? Quem paga? Mas às vezes o plano de saúde assume isso, né? Porque às vezes é mais barato o plano de saúde bancar em casa. Você entende como tudo... a gente fala até hospital de transição, sabe? Tem várias situações. É óbvio que a gente não pode aqui falar, principalmente no Brasil, né? Que é óbvio que a gente tem pouquíssimas famílias que vão ter condição, você manda para uma casa assim, XYZ, que aí a gente fala assim, não vamos colocar um palifofo, borboletinhas voando, né? É o que a gente estuda lá. O paciente está com dor. Não adianta você falar para o paciente, olha as borboletinhas. Não é por aí, né? E não adianta a gente olhar para esse trabalho como se fosse assim, é muito simples, não é muito complicado. É muito complexo. Se não fosse complexo, e é um assunto relativamente, embora seja uma angústia da humanidade desde sempre, essa abordagem dos cuidados paliativos é algo recente. Muito. Né? Na minha formação médica, eu nunca ouvi falar nisso. E comecei a ouvir falar nisso de uns 15 anos, 20 anos para cá, tanto. Depois eu vou deixar aqui o Instagram de um professor, do Alexandre, que eu super admiro. Você já tem o Instagram qual é de cabeça agora?
Professor Alexandre, Tá, Alex, não tem eu vou problema. te falar, a gente vai colocar. Então, nesse momento aqui, eu vou pedir para Sim. nossa edição já botar aqui embaixo. Sim, então, sim. Esse Instagram que vai aparecer aqui embaixo, vai Sim, aparecer na sim. edição do vídeo, diz respeito a quem? Vale muito a Quem pena é a seguir. pessoa? O Quem é essa Alexandre é um pessoa? professor. Ele dá aula lá no Einstein, em outros 1000 lugares, assim. Ele é um enfermeiro. Sim. E ele foi considerado a 8ª pessoa na América Latina mais influente na saúde. Que legal. Muito legal. E ele fala de sofrimento, mas de uma forma que você aprende lindamente. Sim. Ele tem, assim, um dom incrível, né? Ele tem um projeto social na Rocinha. Sim. Com Então é do cuidados Rio de Janeiro, paliativos. Não, ele é mineiro. Ele é de Divinópolis. Aí, entre o pãozinho de queijo e o outro, ele vai lá. Entre o pãozinho de queijo e o outro. Que seja feito por mineiro, porque não tem pão de queijo igual que vocês são capazes de fazer. Porque, para quem não sabe, ela também é mineira. Sou mineira. Não, e ele corre muito assim atrás, né, para mostrar, por exemplo, ele leva isso para o Vidigal e para a Rocinha, cuidados paliativos. Então ele faz a visita, montou uma equipe e vai dar acesso. Seja, vai dando. E é legal que democratiza e populariza esse conceito, que até então era algo só do ambiente hospitalar de pacientes fora de possibilidade terapêutica, né? Ou seja, não tem como tratar. Então não confunda cuidados paliativos com aquele paciente exclusivamente fora de possibilidades terapêuticas. Existe esse paciente que você vai ter os cuidados paliativos de minimizar, dar mais conforto para ele. Bom, sabemos, vamos pôr, dentro de um diagnóstico de câncer, gente, quantas pessoas vão passar por esse processo e dentro disso vão ter ali uma possibilidade de cura. Mas durante esse processo, olha que legal você ter ali uma psicóloga para a família, uma psicóloga para o paciente. E algumas vezes, eu aprendi na época da faculdade, assim, nós médicos temos que saber distinguir parada cardiorrespiratória de morte. Sim, sim. O que é morte, o que é parada cardiorrespiratória. No sentido de, se for morte, é tipo assim, eu não vou manter a intervenção, não vou invadir. Isso aí. E eu queria saber se isso ainda é uma verdade nos dias atuais. Isso ainda se discute também isso. Se discute. Inclusive, teve um caso, né, que um colega lá do Einstein, médico, trouxe pra gente, que dentro de uma situação dessa, a médica falou, não vamos mais fazer nada. Não é nada. E dentro disso, ela foi convidada a se retirar. Ela pediu para sair, porque depois desse quadro, ela foi olhada como se, tipo, nossa, ela matou o paciente, ele poderia estar vivo. Então é sobre essa... Mas podia mesmo? Não, porque na verdade o que a gente está dizendo é fazer de tudo para prolongar uma morte. Sim. Entende? Mas isso é difícil, gente. Olha só. Eu vou dizer isso pra você difícil, uma experiência que eu vivi. Também como residente. Sim. E nessa época, o residente do Instituto de Pediatria, ele não tinha supervisão de gente mais velha. Sim. Era eu, R2, ou seja, com 1 ano de formado, junto com outro R1, que nem tinha nem 1 ano de formado. E aí surgiu uma criança, que eu nem vou citar o nome por questões óbvias, Sim. e foi uma criança que internou com síndrome de Down, agravou, teve todas as veias secadas, criança grave, muito grave. E eu vim com esse papo. Diz, não, a gente tem que respeitar a criança, respeitar a morte da criança. Eu falo sem nenhuma experiência. Hoje eu penso diferente pela minha vivência. E aí eu peguei, olhei a criança e disse, olha, e a gente fez várias paradas cardiorrespiratórias e reanimava, e a criança sempre muito grave. E eu combinei com a minha colega de plantão, falei, olha só, fulana, agora a gente tem que respeitar, a criança tem o direito de morrer. Isso aqui. E a criança parou e voltou. E saiu do hospital. Foi um caso mal avaliado por 2 médicos inexperientes. Sim. Então, assim, hoje eu tenho muita dificuldade de parar de fazer a intervenção. Tudo bem, eu estou falando de uma época, estou falando de
quase 4 décadas atrás, que você não tinha os recursos tecnológicos que você tem hoje, de fazer se tem morte cerebral ou não. Sim. É outro mundo, é outra história. Então, uma coisa que é discutida. Chegou na urgência, você não sabe o que está acontecendo com aquele paciente. Vai reanimar. Mas essa criança era uma criança que já estava há bastante tempo no hospital, meses no hospital. Então, assim, estou te falando que a avaliação, que foi discutida, inclusive, com o staff ao longo dos dias, durante o dia, que ela seria o exemplo de morte e não de parada cardiorrespiratória. Sim. E aí nós fomos no conceito e a criança não morreu e essa criança saiu e eu tive a oportunidade de ver essa criança rapazinho depois, lá na pediatria. Sim. Me lembro como se fosse hoje, lá o menino, a gente brincava com ele, era engraçado até, porque foi um ícone do erro que ia ser cometido naquela criança. Então, assim, eu tenho muito receio. Por isso, vai fazer uma distinção dessa, tem que lançar a mão de uma discussão multiprofissional, com recursos de imagem, eletroencefalograma e etc. Sim. E a outra coisa que a gente vem falando, né, que foi inclusive o estudo de 15 dias atrás, foi transdisciplinar. Porque o que acontece? A gente numa equipe multiprofissional, a gente fica cada um no seu quadrado. Sim. E a gente começa a transitar entre o universo do colega. Entende? Isso que o cuidados paliativos está tentando trazer. Gente, a gente precisa de ter essa troca com o colega. Não dá mais para ficar uma coisa muito distante, né? Porque ainda se tinha um preconceito, né? Ainda se tem, mas menos. De que... Não, se eu sou o neurocirurgião, não tenho nada que trocar com assistente social. Absurdo isso. Entende? Fica uma coisa muito distante, né? O professor Alexandre, ele é divertidíssimo, né? Ele lá na sala, ele falava sobre isso, tipos de médico. Ele fala, tem uns que é o seguinte, você espera escondido. Quando ele passar no corredor, você vai lá na orelha dele e fala assim, eu só acho que a gente podia ter chamado a Nutri. E sai correndo. Porque ele falou, não tem acesso. Mas, desculpa, esse tipo de médico eu não sou. Né? Eu gosto sempre de ouvir, de conversar. Eu sou aquele tipo de pessoa que, inclusive, ouço a família, vejo, para entender, para traçar o melhor para o paciente. Sim. Né? O médico que se coloca desse jeito, como a diferença de Deus para ele, provavelmente é porque ele tem CRM, Deus não tem? Essa é a visão dele provado? É um médico ridículo, eu acho opinião. Assim, isso daí, né, de repente, nem foi causado pelo médico, né? A sociedade colocou o médico no lugar... Sim, mas ele deixa levar, né? Sim, e eu acredito, por exemplo, lá na nossa turma, incrível, porque os médicos falam assim, estamos aqui porque, assim, a gente precisa aprender. Mas esse médico que procura o curso desse já é um médico diferente. Ele já não é um médico igual aos outros, né? Ele já é um médico sensível, com empatia, que é um cara que tem empatia para poder oferecer o melhor para o seu paciente. Isso. Né? E eu falei assim, como psicanalista... Os médicos falam assim, vamos encontrar o conforto desse paciente. Aí eu falei assim, olha, como dizia Lacan, deixa eu deixar uma coisinha aqui minha nesse cuidados paliativos. Que tal se a gente encontrar o confronto? Porque quando o sujeito se depara com uma doença que não tem cura... E aí? Peraí, eu tô brigado com alguém, eu tinha que resolver isso, eu queria... Eles contam casos. Poxa, a gente tinha uma paciente que ela queria ter filho de qualquer jeito. E a gente falava, não vai dar. Era o desejo, chamou uma psicóloga, conversou e conseguiu. Porque ela tinha um confronto, eu não quero morrer sem ser mãe. Ela já estava grávida e ficou naquela, e aí, interrompe a gravidez, não interrompe a gravidez. O confronto dela era, eu vou morrer e não vou realizar o meu maior sonho, que é ser mãe. Tem que ser ouvida. Tem que ser ouvida. E isso é uma coisa que, ricamente, eu tenho da psicanálise, tenho trocado isso muito com os médicos, que é, gente, vamos escutar. Vamos escutar o sujeito. Às vezes ele chega para você, ele não... Assim, como você se imagina daqui a um ano diante desse diagnóstico? Começa a... Perceba o discurso dele. Às vezes ele vai falar assim, não quero saber e vai embora. Vamos respeitar, ele não quer saber. Ou de repente ele vai trazer uma coisa para você e falar assim, eu me imagino viajando e fazendo...
vamos pensar que talvez isso possa não acontecer? E vai conversando com esse paciente para que ele te mostre até onde eu estou entendendo. Ele quer entender, não está negando, até onde ele tem consciência. Até porque eu falei assim outro dia lá. Porque você tem que falar com o paciente e ver se ele está entendendo exatamente o que você está dizendo. Eu falei, isso é impossível. Isso aí eu já até trouxe aqui. O que o outro diz, o que eu escuto, tem um caminho aqui. Sim. Então, exatamente já não vai ser viável. Né? Então, assim, vai conversando, Tem paciente que vai chegar e falar assim, já entendi tudo, inclusive eu sou médico, já entendi que isso daqui é isso aqui, ok. E mesmo assim, esse paciente, é bom ter um acompanhamento, porque às vezes ele tá ali numa defesa ali de que eu tô ótimo, mas eu não tô ótimo. Né? Então, assim, a nossa profissão ali de psicóloga, cada vez mais, eu percebo que dentro de uma equipe, dentro do hospital, é muito rico, é uma soma incrível. E todo mundo precisa de apoio. Eu lembro outra história que se passou, eu era estudante de medicina, e um médico muito habilidoso, num centro de tratamento intensivo de adulto, internou uma menina novinha, com descompensação, com certa acidose diabética, que é uma descompensação do quadro de diabetes, internou muito grave, com necessidade de acesso venoso profundo. Na época se secava a veia, e a gente tinha muito cuidado em não fazer isso com essa pessoa diabética, porque como a crise poderia ocorrer outras vezes, daqui a pouco eu não teria mais acesso venoso. E se decidiu pegar, na época, uma subclávia. E nisso, o médico, que era extremamente habilidoso, experiente, muito, ele foi lá, coitado dele, não vou falar o nome dele por questões óbvias, mas me lembro como se fosse hoje, a menininha falou assim, tio, eu tô com medo. E virou ele e disse, eu também. Porque ele é humano, é humano. Então ele precisava desse apoio, né? Desse apoio emocional. No momento que ele correu tudo bem, o exame, fez certinho, mas mostra que todo mundo tem a sua fragilidade, todo mundo precisa de seu apoio. Né? Então isso é bem interessante, que as pessoas às vezes veem o médico como sendo um ser que não tem sentimento, né? E há de ter sentimento, porque se ele não tem sentimento, não é um médico. Não é um médico. Ele é um técnico qualquer que vai mexer numa geladeira ou no microfone, mas ele não serve para ser médico. Né? Você sabe que lá é muito interessante, porque assim, como são várias linhas da medicina, é muito divertido, né? Porque assim, tem muito geriatra, aí tem anestesista, aí fica assim. Aí uma fala assim, não, porque lá a gente não faria outra. A anestesista já levanta e fala, não, pelo amor de Deus, a gente... É muito interessante. Não, e aí então você vê, quando você fala do multidisciplinar, ele é mesmo nas diferentes formações acadêmicas. Entre médicos, existe médicos de diferentes especialidades, dando esse tempero de algo multidisciplinar, mesmo todo mundo sendo médico. Sim, é incrível, assim, as trocas. Outro dia a gente fez uma brincadeira que, assim, juntou uma turma que eram os médicos que iam dar o diagnóstico. E a outra turma que era a família. Né? E aí era muito engraçado, assim, porque para cada coisa que o médico trazia, a família inventava uma outra coisa para dificultar a vida dos médicos, né? Essa família eram outros colegas profissionais. Eram outros colegas. Na minha turma tinha, no meu grupo tinha um cardiologista, tinha assistente social, tinha, acho que intensivista, tinha anestesista. E aí a gente falou, vamos pegar pesado com esses médicos, né? E aí era muito engraçado, assim, falando que não ia passar sonda, né? Porque já não era o caso de invadir. Não fazia o menor sentido colocar esse paciente em sofrimento e tal. Aí vinha uma tia e falava, não, parente nosso morreu exatamente assim, o médico fez igual você tá fazendo, sabe? Questionando. Porque aí tem que ter argumentos, né? Teve uma situação que aí eu também, de novo, acadêmico de medicina, vivendo dentro de uma terapia intensiva, e aí você tem todo um jeito de comunicar o agravo, e aí eu estava recém-formado, nem era formado ainda. E aí acabou a energia elétrica no hospital. Nossa. Mas entrou o gerador. E aí eu, com a minha curiosidade, eu quis ver onde era o gerador. Então eu saí da terapia intensiva para ver onde era, para ver como é que funcionava. Tudo funcionava direitinho. E nisso que eu cruzo pelo corredor, tem um familiar de um paciente
que já estava fora de possibilidade terapêutica, já tinha morrido cedo e já era de tarde. Sim. E eu não fui ali fora para falar com ele, eu fui ali fora para ver O gerador. E eu fui, meu Deus do céu, que absurdo, que vexame que eu passei. Porque ao passar pelo corredor, uma senhora me interpela assim, e o fulano de tal? Fulano de tal morreu. E segui. E aí a moça tem uma síncope. Eu falei, meu Deus do céu, eu voltei e falei, caramba, porque eu não fui ali para falar com ela. Entendi. Então mostra um despreparo meu. Hoje, obviamente, não falaria isso. Sim. Eu ia falar assim, não, desculpe, a senhora é o que dele? Senta aqui que eu preciso falar com ela. Ia deixar o gerador para lá, mas estou falando de uma pessoa com 20 e poucos anos, 0 de experiência e não formada ainda. Então, essas coisas a gente não tem na época da formação da faculdade, não tem esse olhar. Não tem. Até porque a psicologia se passava ao largo, tipo, não havia. Eu sou de uma época que as crianças internavam sem o acompanhamento, sem pai e sem mãe. Sim. E ficava no hospital, a mãe tinha direito a fazer visitas terças, quintas e domingos, e chega de uma hora, 2 horas. Hoje não, hoje as crianças são acolhidas. Tem uma situação que eu queria compartilhar com você, a situação de um paciente que tinha uma doença chamada talassemia major, que é uma doença também que não tem cura, na época era uma doença muito crítica, hoje também é, mas hoje eu acho que tem outras formas de você minimizar o sofrimento, mas esse menininho já era um adolescente, e aí ele como é uma doença hematológica, e nesse hospital era comum essa criança ficar na enfermaria de hematologia, e depois eu vou contar uma passagem desse menino que me emociona muito. Esse menino falou assim, tio, no dia que eu parar, não quero que ninguém me reanime. Foi justamente esse menino, que já era um adolescente, na verdade ele tinha os caracteres sexuais secundários desenvolvidos de uma forma muito precária, porque ele tinha um jeitinho ainda infantil, ele entrou em puberdade por conta da doença crônica, tinha 320 transfusões de sangue, ele era cinza por conta do depósito de ferro na pele, né, ele vai tomando fazendo transfusão, e o ferro das hemácias vão se acumulando, vai se acumulando naquela pele. Então ele tinha toda uma alteração física, e era uma figura, né? Depois eu vou contar outra passagem dele que me deixou muito emocionado, mas assim. E aí ele falou isso pra gente, né? A minha sorte é que quando ele parou, eu não estava lá no hospital porque eu iria sofrer muito. Mas como é que a gente aborda isso? Um menino que convive com a morte desde sempre, porque ele estava numa enfermaria de hematologia, que na época não tinha o sucesso que se tem hoje, em termos de tratamento de pacientes com leucemia. Hoje, a cura é superior a 80% nos centros bons. Esse é o caso do Instituto de Pediatria da UFRJ, onde o índice de cura é muito grande, mas esse menino viu a morte por perto sempre. Como é que a gente aborda isso? Existe uma questão técnica, né? Por exemplo, a decisão não é da família. Existe uma decisão técnica. Sim. Então, diante do paciente ali, se existe questões técnicas para fazer pelo sujeito, que a gente não está dizendo de prolongar uma morte, mas a gente está dizendo não invadir, mas ali dar o recurso para não deixar ele no sofrimento com dor, vai ser feito. Claro. Né? Então, assim, ele diz isso. Mas aí... Mas ele perde consciência, parou, né? Mas aí ele perde a consciência e parou. Existe uma questão ali que faria sentido, né, para reanimar esse paciente, ou entende que é técnico? Claro. É técnico. Não, eu entendo o que você está falando. Sim. Como é que a gente comunica? A conversa é como é que eu converso isso com ele? Escuta, né? Eu preciso de escutar para ele elaborar o que ele está pedindo. Não, ele assim, eu realmente me emociono muito, assim, porque uma vez, acho que foi a última vez que eu fiquei triste. Sim. E me senti ridículo por causa desse menino. Sim. Eu morava no hospital, né? Então... Vocês moram no eu era residente, eu morava mesmo, Sim. morava no hospital, dormia no hospital. Sim. É residente. E aí era engraçado que quando ele tinha restrição de sal, então eu podia comer só 1 grama de sal por dia. E ele disse assim, tio, joguei o sal fora. Ele jogava o sal fora para comer hambúrguer comigo no... E eu, obviamente, né, fazia o hambúrguer para ele, dava um refrigerante para ele ficar assim, tempão com um barrigão enorme, digerindo aquele. Era engraçado toda a vida. Sim. E aí um dia eu falei assim, tio, tenho um desejo, tenho uma vontade. Eu falei, o que é? Fala.
Chamava ele de Dadá. Fala, Dadá, o que você queria? Não, eu queria muito sair no corpo de bombeiros. Eu nunca revelei isso na televisão. Aqui. Até fico arrepiada. Não, e aí, isso assim, numa época não tinha telefone celular. Sim. E eu já tenho, se fosse crime, já seria prescrito, porque já tem quase 40 anos, 43 anos. E eu peguei, quer ir na ambulância? Vamos embora. Eu era da ambulância do corpo de bombeiros. Sim. E ele foi comigo para o hospital, para o quartel. Isso é cuidado paliativo. E aí, eu sei, mas hoje não faria isso, porque hoje, como é que eu ia justificar um menino Mas aí de é que 13 anos de você idade, tocou num assunto incrível. E aí esse menino, que o apelido dele era Dadá, saiu com a gente, deu plantão de 24 horas na ambulância. Foi bem legal, bem interessante, ele viveu isso. Mas esse menino, uma vez eu estava muito chateado, e lá nessa época, no hospital de pediatria, nós é que fazíamos toda a prova cruzada. O que é a prova cruzada? Para quem está vendo aqui, é pegar, ia transfundir sangue de alguém. A gente pegava aquele sangue, o meu sangue é O positivo. Você pegava aquele O positivo e cruzava com outro O positivo, uma amostra da criança, para saber se era mesmo compatível ou não. Sim, sim. E eu estava fazendo essa prova cruzada, e aí o Dadá veio, eu estava meio chateado. Eu e ele tínhamos a mesma idade quase, né? Idade mental minha, talvez ele era mais... Eu era residente do 2º ano, ele tinha 13, 14 anos, vivido toda a vida com o sofrimento que amadureceu, e eu ainda muito garoto em relação a esse menino. Estava chateado, ele virou ele e falou assim, foi que houve, tio? Está chateado por quê? Dadá, não me enche o saco, deixa. Eu tinha intimidade com ele. É lógico, nós éramos amigos. lógico. Dadá, não me enche o saco, estou chateado, papapá. Aí vai o Dadá com toda a dificuldade dele, andando até a enfermaria e volta e encontra comigo num banco de sangue no final de semana. E aí vem me traz um retratinho dele e me consola. Eu falei, sou um merda, né? Eu sou um bosta. Porque você assim, falou que estava chateado. Eu, saudável, até hoje sou saudável, fazendo residência onde eu queria, sendo médico é o que eu queria, o meu sonho, sendo consolado por um menino que não teria viabilidade, não teria vida. Eu falei assim, eu não posso. Quem tem que dar colo para alguém sou eu dar colo para ele, não ele dar colo para mim. Sim, então, assim, eu hoje penso, antes de ficar triste, penso nesse garoto. Cara, ele me consolou, me trouxe uma foto, fez uma dedicatória com muita dificuldade. Eu falei, cara, isso é sofrimento, isso é tristeza, e ele está me acolhendo. Sim. Então, essa foi a última vez que eu fiquei muito triste. Sim. Pelo lado assim, bobagem, eu ficar triste por bobagem. Então, hoje, para me deixar triste, tem que ser algo muito sério e algo que não dê para mudar. Assim, até mesmo a perda de um ente querido pode fazer parte de um contexto. Sim. É natural. Não quero que meu pai sofra, não quero que minha mãe sofra, mas sim, perder, a gente vai perder. Tem que encarar isso com maturidade e dimensionar o tamanho do problema. Não dá para você ficar exagerando. Então, não é um engarrafamento que me incomoda, não é uma falta de energia, não é derramar uma coisa no chão. Sim. Cara, eu levo isso de boa. Você falou uma coisa aí que foi muito interessante, né? Sobre escutar o desejo que ele te pede do bombeiro. E isso é uma coisa que a gente fala muito lá. Então, assim, outro dia ela estava falando assim, a gente tem uma paciente que está lá meses e todo dia à tarde ela tomava champanhe. Em casa. E ela trouxe isso pra gente, mas ela tá internada. E aí, dá champanhe pra ela, vamos combinar. Aí a outra queria muito X coisa, isso é o cuidado, né? Por mais que o paciente está ali num momento de sofrimento, né? Como é que a gente pode negociar para que isso seja trazer um conforto, trazer o desejo, escutar o que ele quer. E foi engraçado que ele deu plantão comigo, né? No quartel. Se fosse hoje, eu nem sei como é que foi o contexto, porque o comandante sabia. Eu era tenente e tinha um comandante do quartel, que era major na época. E ele sabia que o menino ia para o quartel, sabia que ia pernoitar, sabia de toda a condição do garoto, mas não sabia certamente que o menino ia sair da ambulância para um socorro de verdade, né? E foi engraçado, porque assim, era motorista dirigindo a ambulância, eu como médico socorrista no meu assento, os dois com cinto de segurança e o Dadá sentado no assento em cima de uma bateria, que é adicional, sem cinto, meu Deus do céu, imagina que a ambulância bate, ele quebrava todo, porque ele tinha muita fraqueza muscular, o osso dele quebrava muito fácil. E aí a questão da sensibilidade das pessoas. E aí, nessa época, foi a época que o Tancredo Neves, você nem era nascida,
Me morreu. deixando jovem. O Tancredo Neves. Mas foi um processo de funeral longo na televisão, o dia inteiro passando aquilo lá. E nesse dia eu estava de plantão no hospital. E aí foi um dia que teve muita chuva na Ilha do Fundão. Então, e na época tinha essa enfermaria, na época tinha cortina na enfermaria, hoje não tem mais por causa de infecção. Sim. Então era a cortina de voal branco, aquela coisa bem leve. E à noite, relâmpago e vento. Nossa e aquele voal Senhora. branco... Parecendo... Parecia um fantasma. E aí o menino tinha lá, ele e um outro colega, o outro menininho internado na enfermaria, só que esse menino, os dois começam a dizer, ô Dadá, eu tô com medo, o outro falou. Aí virou o Dadá, também tô com medo. Pô, vamos dormir na mesma cama? Meu Deus. Vamos, vem pra cá, Dadá. Pô, fulano, você não sabe que eu não consigo andar porque eu tô com as pernas imobilizadas. Então vem pra cá. E aí os dois dormindo na mesma cama. Aí uma pessoa extremamente insensível, no dia seguinte pega os dois na mesma cama. Que absurdo, que não sei o que lá. E separa os dois meninos sem ouvir o contexto. Imagina, menino de 13, 14 anos, 12 anos, um outro, o Dadá era um pouquinho mais velho. Sem seus pais, sem seus pais, não podia ficar chovendo, trovejando, depois de um dia inteiro de funeral do Tancredo Neves. Nossa. Ficaram com medo. E aí essa foi a história dele não poder andar, e aí o outro foi para a cama e dormiram para poder ficar próximo um do outro. E teve essa falta de sensibilidade, separação, um absurdo, foi uma revolta enorme. E aí, nessa época, eu até faço uma peça de teatro criticando todo mundo. Aquele residente meio rebelde, fiz uma crítica a todo mundo, e justamente pegando também esse aspecto, que as pessoas não ouviam os pacientes, embora fossem mais velhos que a gente. Então, ou seja, isso não tinha formação e algumas pessoas eram extremamente ignorantes como até hoje são. Então, esse teu papel é fundamental para fazer com que a pessoa aprenda na força a escutar, né? E assim, você sabe que eu tive uma professora na faculdade, divertidíssima, Vivi também, e ela fala, porque psicanalista, né, Lacan sempre fala, não faça a vontade do seu paciente. E aí, ela no hospital, e aí teve uma paciente que pediu um hambúrguer, uma coisa para comer e tal, e ela pensou, não posso fazer a vontade. Ela falou, no dia seguinte, cheguei lá, a paciente tinha morrido. Ela falou assim... No próximo paciente eu falei, Lacan, desculpa, eu sinto muito, mas eu vou fazer a vontade do paciente. E era o caso, assim, nesse caso, eu pegava as crianças que estavam podendo se locomover e passeava com elas no hospital. E cansei de levar ele para a residência e preparar o tal do hambúrguer. Mas a gente combinava, ele disse assim, tio, joguei o sal fora. Porque aí ele ia abusar um pouco do sal. Então a gente jogava, a gente tinha esse acordo. E era perfeito. Né? Você sabe que assim, essa pós, né, a gente trabalha muito com adulto para idoso. Mas eu tenho uma colega que está lá comigo que ela trabalha no neonatal. Então, assim, aí é só casa infantil o tempo inteiro, né? Então, assim, tem um pouco essa diferença, porque, querendo ou não... Tem a mãe, né, junto, né? E tem essa questão de, já tá com 90 anos, aí você tem agora um bebê, né? Uma horrível. Criancinha. Não é uma... Até parabenizar você, aqui de público, essa tua... vontade de aprimorar cada vez mais nessa área do conhecimento é fundamental. Está chegando já no nosso final do nosso terceiro bloco, teve lágrimas, né? Teve emoção aqui. Ótimo. Eu queria que você mandasse um recado final para a gente, que você dissesse também aonde você vem atendendo hoje. Você também atende online, né? Qual é o teu contato? Atendo online, Rio de Janeiro, 021 981718529. Isso tem um WhatsApp, a pessoa vai mandar só pelo mensagem para WhatsApp, só por mensagem, né? A pessoa manda mensagem para você e pode marcar uma consulta online, contigo. sim. E presencial, você hoje trabalha no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, sim, né? Na clínica Pré-Med. Também tem o Instagram, minha agenda lá está aberta terça e quinta presencialmente, né? E também faço atendimento online. E assim, aquelas pessoas que dizem que o atendimento por psicólogo está longe de ser um luxo, é uma necessidade, né? Porque as pessoas falam, tá com psicólogo, acha... Eu queria deixar só uma coisa aqui, falando sobre isso, né? Só para as pessoas terem um pouco de cuidado, porque assim,
Psicoterapia não é a mesma coisa que terapia. Sim. Né? Então, assim, a psicologia é uma coisa que a pessoa formou em psicologia, então vem a psicoterapia, você tem o CRP. Que é o Conselho Regional de Psicologia. Está lá o carimbinho, o número dela no Conselho Regional de Psicologia. Porque assim, hoje em dia, né, Edmilson, a gente sabe que tem... eu atendo hoje pacientes que chegam, que vieram de terapeutas famosinhas em redes sociais, medicando inclusive, e dizendo que se paciente não fizer o que ela disse, que pode inclusive ter surto psicótico. Isso porque é paciente que tem crise... Ou seja, fica refém desse mal profissional. Mal profissional. É um desserviço à sociedade. Então, assim, não tenham vergonha. Quando você procurar um psicoterapeuta, um psicanalista, você pode perguntar, né? Qual a sua experiência? Então você é formado? Vai ter CRP lá, o Conselho Regional de Psicologia. Porque as pessoas ficam com vergonha, né? Às vezes chega assim, a pessoa fala... Então, seria um pré-requisito essencial para fazer... Psicoterapia. Isso daí. O médico não faz psicoterapia, quem faz é o psicólogo. Sim, exatamente. E psicólogo não medica. No Brasil, nós não temos essa autorização. Né? Isso, e aí você conta com o apoio do médico do psiquiatra, que aí a gente vai trabalhar junto, né? A gente vai escutar o sujeito, e se ele tiver em sofrimento, precisar, óbvio, a gente vai estar encaminhando junto. Agora, ali. Assim, a saúde mental é fundamental para que todos os outros pilares da medicina fiquem íntegros e possam, então, fazer com que esse cidadão seja um cidadão mais saudável, né? Está muito difícil hoje em dia, né? A questão de saúde mental hoje. Eu acho que depois da pandemia, eu acho que teve uma coisa. Eu acho que esse preconceito sobre a nossa profissão escorreu pelo ralo. Ah, que bom. Porque, assim, as pessoas perceberam que todo mundo... né? Se não arrumar o telhado, vai ter goteira. É isso mesmo. Olha, eu adorei entrevistar você mais uma vez aqui no nosso podcast do Amigovski, podcast do Edmilson Amigovski. Espero tê-lo aqui em outros momentos. E você que nos assistiu até aqui, não deixe de compartilhar, dar o like aqui e também se inscrever no nosso canal, tanto o canal no Instagram, no YouTube, né, no Edmilson Amigovski, também aqui no canal da TV Correio da Manhã, tá bom? Obrigada, viu? Opa, fica aqui, fique bem. Fique com a gente até um próximo encontro. Essa caneca é sua, é um presente meu, é um mimo para você, tá bom? Fique com a gente. É isso aí, fique aqui, fique bem, fique com a gente. Um abraço e até lá, valeu. TVC, a TV do Correio da Manhã.